Graça e paz, meus irmãos. Abram as suas Bíblias no livro de 2 Coríntios, capítulo 2. Nós vamos fazer a leitura e o breve estudo dos versículos 5 a 11. O penitente deve ser readmitido na igreja. Versículo 5. Ora, se alguém causou tristeza, não o fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós. Basta-lhe a punição pela maioria. De modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. E foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhes ignoramos os desígnios. Graça e paz, meus irmãos. Vamos continuar o estudo, 2 Coríntios, capítulo 2, dos versículos 5 a 11. Vamos tratar sobre o penitente deve ser readmitido na igreja. Versículo 5. Ora, se alguém causou tristeza, não o fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós. A língua portuguesa, às vezes, ela nos dificulta o entendimento. Aqui é Paulo falando. Vamos entrar numa explicação que você vai entender o contexto. Meus irmãos, Paulo inicia mais esse versículo dizendo: ora, se alguém. Isso significa uma condicional e não uma afirmação. Continuando, ele afirma: não fez apenas a mim. Agora sim é uma afirmação. Nesse caso, meus irmãos, o propósito, olha a palavrinha-chave, propósito de Paulo era tratar essa situação de forma mais ampla e não apenas como uma situação pontual, pois o seu ensino serviria para direcionar os irmãos em toda a caminhada cristã. Quando Paulo diz, não o fez apenas a mim, quer dizer que o desvio de conduta de um irmão não afeta apenas Paulo por ser o líder, mas a todos os cristãos, pois todos nós fazemos parte de um mesmo corpo de Cristo. Observem que Paulo não tinha intenção de causar mágoa ou tristeza ao opositor. Muito pelo contrário, o apóstolo Paulo esclarece que a ofensa ou rebelião ocorrida na igreja não entristeceu apenas ele, mas afetou toda a comunidade cristã de Corinto. O objetivo do texto é ensinar que a disciplina na igreja, deve ser redentiva, abrindo caminho para o perdão e o consolo. Olha que legal esse entendimento. Então a disciplina, ela tem o objetivo de redenção e perdão, e não punição. Prestem atenção. Versículo 6. Basta-lhe a punição pela maioria. Isso que vemos nesse versículo é muito importante. Paulo poderia aproveitar a oportunidade para impor a sua autoridade e promover uma disciplina rígida e dura para que servisse de exemplo para todos os demais que ousassem se levantar contra ele ou contra o seu ensino. Mas, obviamente, ele não fez isso, pois como o próprio Paulo já nos disse por diversas vezes, o maior dom de todos é o amor. Muitas vezes, meus irmãos, Paulo é citado injustamente por líderes religiosos opressores que citam palavras de Paulo fora do contexto e de forma isolada para servir como base para sua tirania e dominação religiosa. Versículo 7. De modo que deveis, pelo contrário, olha o que Paulo está dizendo, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo
consumido por excessiva tristeza. Vejam que lição maravilhosa de Paulo para nós. A preocupação de Paulo é com a redenção e o perdão. Paulo está mais uma vez obedecendo e seguindo o exemplo de Jesus. Quando Jesus ensinava, muitas vezes ele dividia o ensino em 3 partes. Primeiro, a explicação era teórica, às vezes através de parábolas. Depois, um exemplo prático, ou seja, ele mesmo cumprindo o seu ensino. E terceiro, o mandamento a seus discípulos. Eu vou citar aqui 2 pequenos trechos de João 13, onde Jesus lava os pés dos discípulos. Seria interessante, se você quiser voltar lá no capítulo 13, fazer uma leitura do capítulo todo, no Evangelho de João 13, para você entender o contexto. Mas aqui só nesses pequenos trechos você já vai entender a ideia. João 13, de 4 a 7. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, aqui é João descrevendo, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Isso é Jesus agindo e João citando. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse, Pedro, dizendo a Jesus, Senhor, tu me lava os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus, o que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. O primeiro trecho foi esse. Agora o segundo trecho continua em João 13, os versículos 12 a 16. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes. Então agora é Jesus perguntando aos discípulos. Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Vejam a importância, meus irmãos. Não basta só pregar a palavra, conhecer a palavra, tem que viver a palavra, pois a nossa vida dá testemunho do Evangelho de Jesus Cristo, através das nossas atitudes. Versículo 8. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. Paulo pede aos irmãos que confirmem a esse outro irmão que estava se opondo a Paulo, o amor deles como irmãos em Cristo. Aqui está o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, meus irmãos. O mandamento principal de Jesus para seus discípulos, também no Evangelho de João, capítulo 13, nos versículos 34 a 35, Jesus diz assim, Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Não é amor romântico, é amor fraternal. Que maravilha poder estudar e conhecer a palavra de Deus. Nós vivemos em um tempo tão maluco que os próprios cristãos estão se autodestruindo. É católico contra evangélico, é Assembleia de Deus contra a congregação, é adventista contra testemunha de Jeová, enfim. Tem uma frase famosa que diz assim, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. No contexto cristão, o inimigo é Satanás e não o irmão que congrega em outra igreja. Na minha opinião, nem deveriam existir tais distinções entre os cristãos, mas já que existem, todas elas deveriam seguir o mesmo evangelho.
E esse versículo é um bom exemplo para todos os cristãos refletirem. Paulo não optou por fortalecer a sua posição e a sua autoridade, mas se preocupou em não perder um irmão para o mundo. Versículo 9. E foi por isso, olha o propósito mais uma vez, também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. Vejam como prestar atenção aos detalhes faz toda a diferença. Se nós fizermos uma leitura superficial e sem analisar todo o contexto dessa carta até aqui, acabamos por acreditar que Paulo estava testando a obediência dos irmãos de Corinto em relação a ele, quando na verdade a obediência a qual Paulo se refere é ao Evangelho de Jesus Cristo. Paulo sempre fez questão de deixar bem claro que ele era apenas o mensageiro e não o Senhor. Versículo 10. A quem perdoais alguma coisa, eu também perdoo. Porque de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo. Ao ler esse versículo, me lembrei de outra passagem na vida de Jesus. Era uma situação diferente, em outro lugar e com outras pessoas. Mas a lição aprendida pode ser a mesma. Vejam que Paulo está vivendo conforme o exemplo de Jesus. A referência está lá em João 8, versículo 7, que diz assim, como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse. Agora olha o que Jesus disse. Aquele dentre vós que estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. É aquela famosa passagem tratando sobre a mulher adúltera, né? A gente fazendo uma contextualização aqui é outra situação, mas também tem uma pessoa que está com um desvio de conduta diante da comunidade e Paulo está seguindo o exemplo de Jesus e orientando os irmãos a não julgarem, mas a perdoarem. O mandamento, meus irmãos, é amar. Como diz lá em Mateus 22:39, amar ao próximo como a ti mesmo. Você já parou para pensar qual é o propósito da sua caminhada cristã? Já vou te adiantar que não deve ser a salvação, tá? Pois essa não depende de nós. Se você está caminhando uma vida cristã, obedecendo porque você está buscando a sua salvação, você tem que rever os seus conceitos. Mais uma vez, meus irmãos, na minha opinião, acredito se tratar sobre a promessa de Deus para Abraão, lá em Gênesis 12, versículos 2 e 3, lembram lá? De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Agora vem o grande mandamento de Deus para Abraão. Se tu uma bênção. Versículo 3. Abençoarei os que te abençoarem, Deus falando, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa é uma referência muito importante, meus irmãos, pois diz claramente a nós, os descendentes espirituais de Abraão, como devemos agir. Deus deixa um mandamento claro, direto e objetivo. Se tu uma bênção. Só isso. O resto deixa para mim, que eu tomo conta da tua vida. Você não precisa se preocupar com quem te abençoa, Abraão, pois eu o abençoarei. Você não precisa se preocupar com quem te amaldiçoa, Abraão, pois eu o amaldiçoarei. Em poucas palavras, é como se Deus dissesse assim: Abraão, faz o que eu estou mandando e da sua vida cuido eu. Consegue entender como isso é maravilhoso para a nossa vida? Basta entregar as nossas vidas nas mãos de Deus e obedecer que tudo vai dar certo. Mas lembrem-se,
vai dar certo segundo os planos perfeitos de Deus para as nossas vidas. Não quer dizer necessariamente que os seus planos são os mesmos planos de Deus. Versículo 11. Agora, Paulo dizendo: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Paulo está dizendo que conhece as intenções, sabe qual que é o propósito, nesse caso, do inimigo, que é Satanás. Para encerrar mais esse trecho de estudo, aqui no versículo 11, Paulo apenas confirma o que já viemos estudando até aqui, que o propósito do cristão é buscar o reino de Deus e não a salvação, viver conforme a palavra de Deus e o evangelho de Jesus Cristo, amar a Deus e amar ao próximo. O nosso inimigo é Satanás. Vou deixar mais uma referência para concluir mais esse estudo, Mateus 26, 41, onde Jesus diz a seus discípulos: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Que tudo seja feito para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.